Vamos lá então, pessoal, 10 minutinhos para bater o nosso sinal. Dicas para mensal 1. Física, aliás, cada física tem sempre 2 questões, ao totalizando 6 questões da minha parte, mais 4 questões para as partes do outro professor. Física B. Uma questão de conceitos básicos, terminologia, calor, energia térmica e movimento, temperatura, média e vibração das moléculas de um corpo, calor em um corpo errado, parado, né, armazenado em um corpo errado, e é um somatório. E a segunda questão de física B é a câmera escura. Lembra isso sobre A igual a menos P' sobre B? Eu te dou 3 informações e te peço qual é a altura da imagem, qual é o tamanho da câmera, né? Pode fazer por semelhança de triângulo também. É objetiva, depois de fazer a tua continha, tu simplesmente marca no ABCD qual é a grandeza pedida. Física C. Uma questão é dos processos de eletrização de maneira geral, por atrito, por contato e por indução. Ele fala do processo de indução, hein? Toma cuidado. Aliás, o corpo neutro é atraído ou repelido por um corpo carregado? É atraído, né? Sempre atraído devido ao processo de indução. Parabéns, tem que lembrar disso para matar esse somatório aqui. E a outra de física C é bobinha. Eletrização por contato. O que acontece na eletrização por contato? Se os corpos são idênticos, divide igualmente, né? E se forem 3 corpos em contato? Divide para 3, né? Divide para 3, né? É bem isso aí. É o que tu precisa saber nessa outra objetiva, ABCD. Física E. Uma questão de conceitos básicos. Aqui eu tinha falado de temperatura, né? E não era? Esses conceitos básicos que eu falei era aqui, né? Temperatura, calor, é física E, né? O que é física B? Não é ótica? Aí é conceito básico de ótica. Fonte de luz pontual e extensa. Fonte de luz incandescente, emite luz a alta temperatura, luminescente a baixa temperatura. A luz anda em linha reta. Esse tipo de conceito básico é da física B, né? Os conceitos básicos da física E que envolvem temperatura, calor, que a gente acabou de revisar nessa aula. É um verdadeiro ou falso, mas no final tu assinala o ABCD, né? No final tu assinala o ABCD. E a última questãozinha é escalas termométricas. Uma temperatura de 20 graus Celsius é tanto em Fahrenheit. Aí tu faz a continha e verifica se é verdadeiro ou não. Cuidado, hein? Variação é a mesma coisa que temperatura, né? Uma variação de 5 em Celsius corresponde a que variação em Fahrenheit? 9. E que variação em Kelvin? É regra de 3, lembra? Tá? É sobre isso o último somatório. Dá uma estudada nesse tipo de coisa que eu acabei de te dar a dica, que tu não vai ter surpresa nenhuma. E para finalizar a aulinha, para acabar no mesmo ponto do 3B, não rolar ciumeira, 3A, perdão, para que o 3B acabe no mesmo ponto do 3A, um conceitozinho simples aqui para a gente finalizar a aula. Galileu inventou que velocidade é distância sobre tempo, não é isso? Metros por segundo, quilômetros por hora. Mas, ó, pessoal, imagina que tem calor atravessando um corpo, como uma barra como essa, ó. Imagina que a temperatura T1 é maior que a temperatura T2. Para onde o calor vai fluir? Faz com a mãozinha. Para lá, vou representar artisticamente como ondinhas de calor. Por que ondinhas, professor de calor? Ué, a temperatura não mede a vibração das moléculas? A região mais quente a molécula não vibra mais? A região mais fria vibra menos. E aí, como uma molécula está agarrada na outra, a vizinha começa a ficar agitada, a vizinha se agita também, e a vibração vai sendo transmitida átomo a átomo. Só que olha só, se eu quiser medir o fluxo de calor de um lado para o outro, eu posso fazer que nem o Galileu fez. Só que em vez de dividir distância pelo tempo, eu divido a quantidade de calor pelo tempo. Aliás, tu lembra do ano passado como é que se calcula a quantidade de calor? Qual é a unidade que se usa? Para a quantidade de macete, é isso aí. Qual é a unidade do macete? Calorias. Tem outra unidade também, o joule. São as duas maneiras de medir energia, basicamente. Joule, sistema internacional, e caloria, que é usado na calorimetria. E tempo, como é que a gente mede? É por isso que joule dividido por segundo a gente vai chamar de watt, que é a unidade do fluxo de calor. A mesma unidade de potência que nós usávamos já no passado, e até ano retrasado. Watt em homenagem ao James Watt, né, o inventor da primeira máquina a vapor vendável. Watt. Watt é a mesma coisa que joule por segundo. Mas não era isso que eu queria te mostrar. Eu queria que tu usasse teu coração para responder. Nessa situação eu tenho uma barra, essa barra ela tem uma área e ela também tem um tamanho, do inglês left, eu vou usar L.
Eu te pergunto, do que tu acha que depende o fluxo de calor que atravessa a barra? Depende da variação de temperatura? Ou de 1 grau para 0 grau a diferença é pequena. Agora de 1000 graus para 0 graus a diferença é grande. Quanto maior a diferença de temperatura, maior o fluxo de calor. O ΔT vem em cima ou vem embaixo? Em cima, porque quanto maior esse resultado, maior o resultado da conta. É isso aí. E o tamanho da barra? Tu acha que quanto maior o tamanho da barra, mais fácil ou mais difícil o calor atravessá-la? Pensa uma barra dando a volta pro planeta Terra. Esquenta uma ponta e vamos esperar o calor chegar na outra, né? Espera sentado, né? Certo? E se a barra é pequenininha? Esquenta um lado, logo esquenta o outro. Quanto maior o tamanho da barra, menor o fluxo de calor, não foi? O exemplo da Terra ficou bem claro, né? Menor, em cima ou embaixo? O L é embaixo, é inversamente proporcional. Calma. Imagina que eu boto uma fila indiana de átomos da região quente para a região fria. O cara só vai poder sacudir o sujeito da frente, né? Concorda comigo? E se tiver 2 filas indianas de átomos, não tem o dobro de gente trabalhando para transmitir a vibração? Ou seja, quanto maior a quantidade de átomos conectando uma região a outra, maior o fluxo de calor. O que transmite mais calor? Uma barra fininha ou uma barra grossa conectando 2 lugares? A fininha tem poucos átomos, não é? Sacode pouco. A grossa tem um monte de átomos para um ajudar o outro a sacudir o cara da frente. Ou seja, quanto maior a área, maior o fluxo de calor. Vai pensar num cano. Um cano fininho passa pouca água. Um cano grosso passa bastante água. Quanto maior a área, maior o fluxo. E eu te pergunto, uma barra de alumínio e uma barra de isopor vão transmitir igual o calor? Então depende do tipo de material. E o tipo de material é representado pelo coeficiente de condutibilidade térmica. Essa formulazinha que tu me ajudou a montar usando o teu bom senso, ela é conhecida na engenharia, nas faculdades, como lei de Fourier. Só que aqui no nosso sul, basicamente a gente esquece de lembrar que chama lei de Fourier. A gente simplesmente chama de transmissão de calor por condução. Depende de 4 coisas. Variação de temperatura de uma extremidade para outra. O comprimento do calor vai ter que atravessar, faz todo sentido. A área que conecta a região fria com a região quente. E também, isso não precisa saber o nome todo, tem a ver com material. Depende do material, professor. O nome daqui a pouco tu vai lembrar. Coeficiente de condutibilidade térmica. É um nome justo, não é? Coeficiente de condutibilidade térmica. Só por curiosidade, alguém se lembra quem é o material que melhor transmite calor? A prata, cara. A prata é o cara que melhor transmite calor de todos. A gente não usa a prata no radiador do carro, ia ficar corroído, né? E logo ia ter que trocar o radiador. Sei lá, uma vez por ano ia ter que trocar o radiador do carro. Aí a gente prefere fazer do material que conduz menos, mas dura mais, né? Certo? Show de bola, galerinha. Vamos falar bastante sobre isso. Tarefa, meu Deus, quase que eu esqueço. Ai, meu Deus, não. A tarefa é a página 125 que acabou. Muito obrigado. Faz a tarefa, senão vai acabar de pro inferno, meu querido. Ai. Quero vivido na terra do sabe disso. Pô, na mosca, bateria acabando, galerinha, estamos juntos na tarefa. Delícia.